Neste vídeo nós vamos analisar a energética de um oscilador. Faremos isso investigando em detalhes a natureza de sua força restauradora, bem como as forças de amortecimento que estão sempre presentes no sistema oscilante real. Olá pessoal, bem-vindo ao Verbo Científico. Se você gosta do nosso conteúdo, dê um like nos vídeos. Faça isso agora, pois é a forma mais eficiente para que mais pessoas possam ter acesso também a esse conteúdo. Além disso, assine o canal e ative o sininho para que você possa receber notificações sobre os novos vídeos que acontecem semanalmente aqui no canal. Vimos nesse vídeo aqui que um objeto que está oscilando é acionado por uma força restauradora, e é essa força que é a responsável pelo movimento periódico. A força restauradora faz com que o objeto oscilante diminua sua velocidade à medida que se afasta da posição de equilíbrio e acelere à medida que se aproxima da posição de equilíbrio. Mas aqui você pode estar se perguntando, qual é a natureza da força restauradora que atua no sistema oscilante? Bem, isso vai depender de cada oscilador. Cada oscilador possui uma força restauradora característica. Eu vou discutir aqui as forças restauradoras dos dois modelos de osciladores mais importantes na física e engenharias, que são o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Experimentalmente, é observado que a deformação de uma mola, seja extensão, seja compressão, é proporcional à força que a produz. Essa relação entre a força aplicada a uma mola e a deformação que essa mola apresenta foi investigada pela primeira vez em 1678, pelo cientista inglês Robert Hooke, e é por isso que essa lei é conhecida como a Lei de Hooke. Nós falamos brevemente sobre essa força aqui nesses vídeos sobre energia mecânica. A Lei de Hooke é dada por esta expressão, onde F é a força exercida sobre a mola e X é a medida de quanto a mola se esticou ou se comprimiu, sob a ação da força aplicada. Essa medida é tomada em relação ao comprimento de equilíbrio da mola, a mola relaxada. Nessa expressão, K é a constante da mola. A constante da mola é um valor positivo que depende das características da mola. Uma mola dura, por exemplo, terá uma constante K muito alta, o que demanda uma força relativamente elevada para causar uma pequena deformação na mola. A unidade de medida da constante de mola é o Newton por metro. O sinal negativo dessa lei indica a direção na qual a mola se deforma, e ela vai ser oposta à direção da força que produz essa deformação. Então, independente se a mola estica ou comprime, ela sempre vai reagir exercendo uma força no sentido oposto à deformação da mola. Ou seja, a deformação X e a força restauradora F sempre terão sentidos opostos. Claro que essa lei de Hooke é limitada pelas características físicas da mola. Uma força muito grande pode esticar a mola além do seu limite elástico. E quando isso ocorre, a mola perde as suas propriedades e a lei perde a sua validade. Para um pêndulo, a força restauradora é a própria força-peso da massa. O peso sempre atua na mesma direção, vertical para baixo, e sempre tem a mesma magnitude, que é a massa vezes a gravidade. A gravidade na superfície da Terra é aproximadamente constante e vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. A força de tensão no fio também atua no pêndulo e varia tanto a sua direção quanto a sua magnitude, à medida que a massa oscila de um lado para o outro. O sentido da força de tensão aponta sempre na direção do ponto de articulação. A força-peso é um vetor que pode ser decomposto em duas componentes, uma ao longo do fio e outra ao longo da trajetória da massa. Dessa forma, a componente do peso ortogonal à trajetória estará sempre na direção da tensão, mas em sentido oposto. Essa componente do peso não vai causar nenhum movimento da massa, justamente porque ela é equilibrada pela tensão no fio. Já a componente tangencial, que atua ao longo da trajetória da massa, é justamente a força restauradora do pêndulo. Então, à medida que o pêndulo se afasta da posição de equilíbrio, essa componente tangencial do peso se opõe ao seu movimento e a puxa de volta. Consideremos de novo o sistema massa-mola. A massa é puxada para a direita de sua posição de equilíbrio e liberada do repouso. A força restauradora que surge na mola vai acelerar e desacelerar essa massa alternadamente durante cada oscilação. A energia cinética da massa oscilante vai aumentar à medida que a massa se aproxima da posição de equilíbrio, sendo máxima justamente nessa posição, e depois vai diminuir à medida que se afasta da posição de equilíbrio. Quando atinge a sua amplitude máxima, o bloco para momentaneamente e a sua energia cinética é momentaneamente nula.
Por outro lado, nos pontos de amplitude máxima, a energia potencial armazenada na mola vai ser máxima. Essa energia vai diminuir à medida que a massa volta a ganhar velocidade. E quando ela chega na posição de relaxamento da mola, onde não há mais nem compressão e nem estiramento, o valor da energia potencial é nulo. Em cada ponto da oscilação, a soma da energia cinética com a energia potencial vai resultar na energia mecânica do sistema, como nós vimos nesse vídeo aqui. Assim, em cada ponto de uma oscilação harmônica simples, essa energia, a energia mecânica, sempre será a mesma. E isso confirma o que já esperávamos para o movimento harmônico simples. Se não houver forças dissipativas, como o caso do atrito, por exemplo, a energia do oscilador harmônico nunca vai diminuir e ele vai oscilar perpetuamente. Como já falamos antes, o movimento harmônico simples é idealizado. Ele não existe na natureza. Na natureza, todos os osciladores são amortecidos, o que significa que o deslocamento máximo da massa, ou seja, a amplitude do movimento, vai diminuir com o tempo. Um pêndulo simples, por exemplo, não oscila para sempre. A sua energia vai sendo gradualmente dissipada através da resistência do ar e perda de energia por atrito. Já para um sistema massa-mola, as forças de atrito também fazem com que o sistema perca energia para o ambiente. Num tempo suficientemente longo, as oscilações tanto do pêndulo quanto do sistema massa-mola vão cessar quando toda a energia for dissipada. Em muitos sistemas, o amortecimento é um recurso desejado. Por exemplo, as suspensões de automóveis têm como objetivo atenuar a energia vibracional, evitando que motoristas e passageiros chacoalhem excessivamente, conferindo maior conforto na viagem, além de conferir mais estabilidade para o veículo, o que é mais importante. Um outro exemplo onde o amortecimento é necessário é observado em grandes edifícios mundo afora, que têm sido construídos ou reformados com enormes amortecedores para reduzir possíveis danos devido a terremotos. Por outro lado, em outros sistemas, o movimento oscilatório é o que mais importa. Em relógios e instrumentos musicais, por exemplo, o amortecimento é indesejável e normalmente se tenta minimizá-lo. Apesar disso, nunca é possível eliminar totalmente o atrito num sistema mecânico oscilatório. Dessa forma, se nós quisermos que o sistema continue oscilando, nós devemos aplicar nele uma pequena força periódica. Assim, ele continuará a oscilar desde que essa força externa ao sistema continue atuando. Assim, ela insere energia no sistema na mesma taxa que o sistema pede. Mas nós não vamos falar disso agora, isso é assunto para o próximo vídeo. Esse termina por aqui. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, dê um like. Só assim mais pessoas poderão assisti-lo também. E não sai do canal sem assinar. Basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.